Quem são os pacientes que têm um risco maior de formar novos cálculos renais? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre quais que são os pacientes que têm um risco maior de formar novos cálculos renais. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se agora no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, e ative as notificações. Sabe-se que pacientes que já formaram o primeiro cálculo renal, eles têm um risco de até 50% de formar novos cálculos renais num período entre 5 a 10 anos. Logo, essa nova chance de recorrência não é tão pequena assim. E a gente já avisa para os nossos pacientes que se eles formaram o cálculo renal, é muito provável que ao longo da vida eles venham a formar novos cálculos renais, se não modificarem certos aspectos da sua vida. No entanto, existem algumas condições médicas que fazem com que o risco dessa formação de novos cálculos seja maior. A primeira situação que aumenta em muito a chance de nova formação de cálculos renais é quando os cálculos renais são causados por infecções urinárias. A presença de certas bactérias dentro do trato urinário faz com que o risco de se formar novos cálculos aumente consideravelmente ao longo do tempo. Então, se esse nosso paciente já teve histórico de cálculo renal causado pela presença de infecções bacterianas, é muito provável que ele venha a formar novos cálculos se essa sua infecção não for tratada direito. Pacientes que têm uma idade inferior a 18 anos de idade, por ter um horizonte muito longo de anos pela frente, têm um risco maior de formar cálculos nos seus rins, porque esses pacientes já começaram muito cedo a formação desses cálculos e como eles têm uma longa vida ainda por vir, é muito provável que eles recorram da formação desses novos cálculos renais. Pacientes com histórico familiar positivo, então se o pai, se a mãe, alguns dos tios já teve um histórico familiar de ter apresentado cálculos renais, o risco de esse paciente ter novos cálculos aumenta consideravelmente. Pacientes com uma histórica de certas doenças genéticas hereditárias que são associadas à formação de cálculos renais, tais como acidose familiar tubular tipo 1, hipercistinúria e entre outras doenças genéticas, fazem com que esse paciente tenha uma chance maior de vir a formar novos cálculos renais. Pacientes que têm hiperparatireoidismo, o que é isso? É uma glândula que tem, na verdade são algumas glândulas que tem aqui na região do pescoço, que elas trabalham com o metabolismo do cálcio do nosso corpo. Então, se essas glândulas estiverem funcionando demais, existe uma chance muito grande desse paciente formar cálculos renais repetidas vezes. E o tratamento para isso, muitas vezes, é cirúrgico, deve-se retirar essas glândulas a fim de que elas não funcionem de maneira tão intensa assim. Outra situação que faz com que esses pacientes tenham uma chance maior de vir a ter cálculos renais é a presença do que chamamos de síndromes de má absorção do intestino. Por exemplo, se esse paciente tem uma doença inflamatória intestinal, má absorção intestinal, uma inflamação crônica do intestino, como uma colite, por exemplo, é
esse distúrbio de absorção de certos nutrientes faz com que exista uma chance maior de vir a formar cálculos renais nesse nosso paciente. Pacientes com um rim único, paciente que tem um rim só, também, se ele já formou cálculo nesse rim isoladamente, a chance que ele venha a formar novos cálculos ainda é maior também. E também não podemos esquecer que pacientes que tem cálculos nos dois rins também tem uma chance maior de vir a formar novos cálculos renais. E pacientes que têm nefrocalcinose, que é uma espécie de uma calcificação dentro do rim, pode ter também a formação de novos cálculos renais de maneira mais aumentada. Pacientes que têm um histórico de ter tido cálculos de ácido úrico também têm uma chance maior de vir a desenvolver novos cálculos renais. E caso você tenha passado por um procedimento cirúrgico e foi retirado alguns cálculos renais e ficaram alguns fragmentos desses cálculos de maneira residual, logo, principalmente se esses cálculos forem vistos no período de aproximadamente 3 meses, as chances que você tenha a recorrência desses cálculos renais aumenta consideravelmente. Portanto, como você viu, são diversos fatores que aumentam a chance da ocorrência desses cálculos renais, e saber identificar essas causas e saber tratá-las de uma maneira correta é a chave do sucesso para prevenir a recorrência ou a formação desses novos cálculos. Com o tratamento apropriado, é possível sim que esse paciente fique muito tempo sem que esses cálculos esses cálculos renais venham a incomodar diretamente a sua vida. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.